Fala família, liga Igor falando. O Bitcoin volta a recuar depois de uma semana otimista, que ficamos acima de 70 mil dólares. Mas o importante é que, para o longo prazo, aparece um sinal, um movimento muito importante, histórico de acumulação, aonde representa sempre uma grande janela de oportunidade de mudança de vida, mas ao mesmo tempo também a gente tem no curto prazo algo que pode ser negativo. Deixe seu like, ativa a notificação. E não deixe de ver nosso clube de membros, que está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias. Não deixa de conferir, família. Link na descrição do vídeo. Vamos então, família, vamos que vamos. Gráfico semanal na tela. Já estamos aqui então no semanal do Bitcoin. Eu vou puxar aqui logo a média móvel de 200 semanas, que a gente sabe que historicamente é um ponto interessante de compra. Então, atualmente ela está aqui em torno de 58 mil dólares. O Bitcoin ainda, apesar de ter se aproximado, ele não veio aqui nela ainda, não tocou, apesar de ficou bem próximo aqui, né, quando atingiu 60 mil dólares, mas a gente sabe também que, historicamente, se a gente puxar no bear market passado, a gente até mesmo veio abaixo dela. Então, sim, Bitcoin poderia ir abaixo de 58 mil dólares, lembrando que é um ano historicamente ruim para os preços. Porém, a gente vai começar a ver agora indicadores para parar de especulação, né, família, e ver mais coisas concretas que podem ditar aí as nossas decisões. A gente nota que o Bitcoin, ele já está, então, a quinta semana consecutiva praticamente lateralizando entre 60 e 70 mil dólares, o que eu falei para vocês que é totalmente normal, depois de grandes quedas de preço, como foi, por exemplo, no bear market passado. A gente tem uma grande queda aguda, o Bitcoin lateraliza para encontrar o Bull Market Support Band. Queda aguda, lateraliza para encontrar. Queda aguda, lateraliza para encontrar. Queda aguda, lateraliza para encontrar, até que finalmente consegue quebrar o Bull Market Support Band, que são essas duas médias móveis, e aí sim inicia-se uma grande jornada, né, de 2, 3 anos em busca do novo topo histórico. Olhando para trás é rápido, simples, porém a gente sabe que isso aqui são 4 anos, né, família? Então é um processo lento, é uma viagem longa. O próprio bear market ele dura aí por volta de um ano. Então, olhando para trás é sempre mais fácil. A gente tem que tentar transpor para o presente que momento a gente pode estar. Para mim é muito claro que a gente está no momento de queda aguda, né? Quebramos o bull market support band para baixo, fez o topo quando deveria fazer, o último trimestre aqui do ano passado, e agora inicia esse processo de queda aguda, lateraliza esperando o bull market support band chegar. Queda aguda, estamos lateralizando. Na minha visão, esperando as médias chegarem para, de repente, sim, ter mais um movimento de queda, não muito abaixo do que a gente já está, mas sim, perdurar esse ano, um ano difícil, um ano em que sem grandes emoções, mas é o grande ano de oportunidade, né, família? A gente sabe que as mudanças de vida acontecem em anos de bear market e não em anos de bull market. Sua vida vai mudar se você conseguir comprar Bitcoin barato em bear market e não em bull quando tudo já está lá subindo. Então a gente teve um movimento de alta essa semana que agora já está entregando praticamente toda essa alta, o que para mim é esperado, lateralidade, mercado chato. Para mim esse ano a gente vai ficar assim mesmo, e é óbvio que isso abre as grandes janelas. Eu diria que o sinal negativo, agora já entrando no tema desse vídeo, de curto prazo, é realmente porque as bolsas americanas, ao que tudo aparentam, né, estão perdendo o bull market support band, estão perdendo essas médias, duas médias móveis, elas estão tentando se segurar, né? Elas estão brigando em suporte. A gente tem que ver como isso vai acontecer. Tanto a Nasdaq como a S&P, a gente nota, principalmente aqui o S&P, essa semana fechou bem negativo, esboçando que sim, a gente pode ter essa quebra, então no curto prazo ter um movimento mais descendente, e se realmente o mercado virar, né, para negativo, a gente sabe que as bolsas americanas estão subindo praticamente em linha reta aí durante todo o ano passado, e obviamente se a gente olhar no macro, praticamente também é uma subida reta, mas é óbvio que com momentos de correção, a gente pode estar prestes a viver um momento desse de correção. E isso abriria também, né, uma pressão negativa para o Bitcoin, que a gente sabe que acaba sendo um pouco correlacionado. Na verdade, é um pouco correlacionado para o ruim, né? Porque quando sobe, o Bitcoin não sobe, mas quando cai, o Bitcoin cai. Então, brincadeiras à parte, é a correlação perde-perde, né? Subiu, não necessariamente sobe, mas caiu, com certeza vai cair. Brincadeira, né, família? Brincadeira.
Mas é isso. Então, eu diria que esse seria um sinal negativo para o curto prazo. A gente tem que ficar de olho, então, como isso vai se desenvolver na semana que vem. Mas, com certeza, o que interessa para a gente é o Bitcoin. O que interessa para a gente é que, fundamentalmente, a gente sabe o valor do ativo que a gente está se expondo, o valor do ativo que a gente está falando, que é o Bitcoin. Não preciso ficar aqui falando todas as particularidades que você tem que enxergar para realmente ver valor no Bitcoin. Se você não vê, não tem problema, vai fazer outra coisa na sua vida, pode fechar o vídeo agora e não tem problema. Mas você que enxerga valor no Bitcoin, família, e sabe do valor do ativo que a gente está comprando, a gente está agora com um movimento histórico que ele virou, né? Que é o quê? A gente tem aqui os bitcoins na mão de holders de longo prazo. Holders de longo prazo são pessoas que seguram Bitcoin um pouco mais de 5 meses. Então são pessoas, carteiras que tendem aí, né, a ser o dinheiro inteligente do mercado. A gente nota que é histórico isso. Esse grupo de carteiras, ele sempre acumula no bear. Notem que a linha azul, ela sobe nos grandes bear market e nos topos do Bitcoin, o que acontece? Essas carteiras realizam. Por isso que a gente tem aqui, né, essas barrigas para baixo, significa que a gente está vendendo Bitcoin, esse grupo vende Bitcoin sempre nos bull market, sempre no topo histórico, aqui 2013. Aqui acontece de 2014 até o próximo topo histórico. Esse grupo volta a acumular aqui, ó, no grande bear market, aí se aproxima do topo histórico, começa a vender de forma acentuada, aí entra de novo em bear market, começa a acumular, aí entra em bull market, começa a vender, aí entra em bear market, começa a acumular forte, aí entra em bull market, começa a vender. Não é tão simples, né, família? Quando a gente olha assim, no zoom out, não é tão simples, cara. É tão simples quanto em momentos de fraqueza, em momentos de bear market, você acumula, é o que mostra essa linha azul subindo. E nos ciclos de alta, quando o Bitcoin começa, né, a acelerar, você começa a vender. É tão simples. Mas, mesmo sabendo disso, mesmo enxergando o valor no Bitcoin, a maior parte não consegue ganhar dinheiro, né, mesmo sendo simples como isso. E a gente nota que, então, vou dar um zoom in aqui agora para o momento que a gente está, depois de uma realização forte, praticamente desde julho do ano passado, que a gente atingiu aqui esse pico de bitcoins na mão desse grupo, a gente começou a realizar novamente, esse grupo começa a realizar novamente, teve uma queda brusca aqui no final do ano passado, né, próximo ao topo do Bitcoin, e agora esse grupo, depois de bastante tempo, né, mais de 6 meses, a gente pode botar aí 10 meses praticamente, esse grupo volta à acumulação. E como a gente viu, esse é um movimento histórico, porque esse é um movimento que mostra o início, né, de uma grande fase de acumulação, uma grande fase de oportunidade para você mudar a sua vida. Então tenha isso em mente. Essas carteiras começaram a reacumular. Não é um processo lento, muito pelo contrário. Eu não estou falando aqui que você vai comprar hoje, mês que vem você já vai ver resultado. Como a gente sabe, como eu venho falando, historicamente o Bitcoin tem até mais espaço para queda, mas ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer a curto prazo, mas a única certeza que a gente tem, as evidências que a gente tem, é que já está num preço legal para o longo prazo, num preço que você vai ter um retorno significativo no longo prazo. E agora a gente começa a ver um movimento histórico de reacumulação, né? Toda essa venda que aconteceu durante esse ciclo de alta por parte desse grupo, que é o grupo mais importante que tem para o Bitcoin, porque é quem realmente enxerga valor no Bitcoin, porque é um holder de longo prazo. A gente nota que esse grupo está reacumulando. Então começou esse movimento. Mas é um movimento que dura 2 anos, que dura 3 anos. Você vai aguentar todo essa jornada, todo esse processo realmente de 2, 3 anos de acumulação para aí sim mudar a sua vida em 3 anos? A maior parte não aguenta. E a maior parte eu pergunto, tá, você pode achar, pô, que chato, cara, tem que esperar muito tempo. Mas qual é o outro ativo que te dá um retorno desse em 3, 4 anos? Qual é a outra opção que você tem? Enfim, né, eu fico sempre questionando isso. Para mim, Bitcoin disparado, a relação risco-retorno é a melhor que tem no mundo, porque risco, enfim, aí depende do valor que você enxerga no Bitcoin para você saber do risco. Mas para mim, o único risco que a gente tem no Bitcoin é o tempo, é a espera, porque a certeza que a gente tem que ele vai bater novas máximas históricas no médio e longo prazo, para mim não é uma dúvida, né? Porque o mundo ele não para de imprimir dinheiro, o Bitcoin só por corrigir a inflação,
ele sempre vai bater sua alta histórica, ele tende ao infinito. Mas é um ativo em franco crescimento, então também tem um valor que ainda não foi precificado, né, que o mundo ainda não chegou no Bitcoin, mas ao mesmo tempo, justamente por ser novo e ainda não ser tão hiperprecificado como é o ouro, isso abre as janelas de oportunidade. Abre você ter um momento de 50% de queda, que é o que a gente está vivendo agora, extrema volatilidade, que ao mesmo tempo é o que a maior parte das pessoas encara com dificuldade, né? Porque você compra, aí você não vê resultado a curto prazo, você vê seu dinheiro se desvalorizar, então essas pessoas ficam com medo, enchem o saco, vão embora. E isso também ajuda, né, a gerar também as grandes oportunidades, porque para você comprar, obviamente, alguém tem que querer vender, né? Então você só consegue comprar Bitcoin todo dia porque tem alguém disposto a vender Bitcoin. Se todo mundo enxergasse esse valor, entendesse o mecanismo, entendesse, né, que o valor que o Bitcoin tem versus a volatilidade versus o poder do longo prazo, a gente não teria essas grandes janelas de oportunidade, porque todo mundo enxergaria valor e não se desfaria do Bitcoin aí a 50% de desconto do seu topo histórico. Deixe seu like, família, ativa a notificação. Para fechar, já deu uma olhada aí na Bybit, a parceira aqui do canal, a corretora que nós indicamos aí para você negociar seus criptoativos. Lembrando sempre, até na Bybit, negocia, compra o que tem que comprar e saca para sua carteira de longo prazo, porque se não está com você o Bitcoin não é seu. Nem mesmo na Bybit, nenhuma corretora, né, família? A gente sabe que seguro mesmo só quando tá na sua hard wallet, mas a Bybit é uma ótima plataforma de negociação, é onde a gente faz também os nossos airdrops semanais totalmente gratuitos, então você não paga nada para abrir conta na Bybit, muito pelo contrário, sempre tem promoção rolando que você pode ganhar, né, aí bônus para negociar e também semanalmente a gente faz airdrop aqui, você pode pegar de forma gratuita. Então por hoje é isso, família, dê esse like, ativa a notificação e também para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não o meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.